Amados, graça e paz mais uma vez. Nós estamos meditando na palavra do Senhor a respeito do sacerdócio. E nós temos meditado no sacerdócio do homem para que todo varão viva segundo a palavra de Deus. Concordando com todas as orações que já foram feitas aqui neste lugar. Também agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado e tudo aquilo que Ele tem nos concedido, para que possamos nos apresentar diante dEle, segundo a Sua palavra, a Sua vontade, santos e irrepreensíveis, que possamos levantar mãos santas neste lugar, porque estamos diante daquele que vive e vê todas as coisas. Leremos a palavra do Senhor mais uma vez, pois cremos que ela é a palavra da vida, ela é fonte de vida e paz. E que essa palavra, assim como a própria Escritura nos diz, cumpra cabalmente o seu propósito. E em nome de Jesus, venha nos libertar, nos sarar, nos corrigir, nos ensinar a respeito de todas as coisas. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que governe o nosso ser, a nossa mente, e que tudo o que pensarmos nesse instante seja segundo a vontade de Deus e a palavra de Deus, para a glória do Senhor. Amados, que a Igreja de Cristo aqui presente abra a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso de número 10. Esse é o texto inicial. Teremos também alguns outros versículos que vão corroborar com esse texto lido inicialmente. Mas neste primeiro momento, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, estamos falando do sacerdócio dos varões aqui da igreja. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Esse texto está falando do sacerdócio. É importante
e muito importante que tenhamos em mente o seguinte ensinamento e o seguinte esclarecimento vindo pela própria Escritura. Que, a partir dos ensinamentos tradicionais ou tradições religiosas que, antes de conhecermos a Cristo e antes de seguirmos as Escrituras, existia o seguinte ensinamento: a humanidade era dividida em dois grupos. Aquele que era responsável ou líder religioso, conhecido como clero, e aquele que era não clero, tido como povo. Essa definição, ela é equivocada segundo as Escrituras. Porque quando Cristo morreu por nós sabemos que a obra da cruz rasgou o véu que nos separavam de Deus, e agora todos nós passamos a ser sacerdotes reais. Isso não significa que as Sagradas Escrituras precisa ser conhecida e vivida por uma elite espiritual e o restante é povo. Tirando dos ombros daqueles que eram tidos como povo a responsabilidade de se consagrarem a Deus e da responsabilidade de se achegarem a Deus e viverem como chegados de Deus. Não existe essa separação. Aqui todos nós temos a responsabilidade de nos achegarmos a Deus e vivermos como sacerdotes. E este texto nos mostra que aquele que entendeu essa palavra, ele entendeu que Cristo é a pedra angular. E quem entendeu que Cristo é a pedra angular, edifica a sua vida nesta rocha. Nós temos uma parábola que é muito conhecida, que mostra aquele que edificou a sua casa na rocha e aquele que edificou a sua casa na areia. Sabendo que aquele que edificou a casa na rocha, vieram as chuvas, os ventos, o mar veio com ondas impetuosas sobre a sua casa e esta permaneceu firme, porque esta foi edificada na rocha. Mas aquele que edificou a sua casa na areia, veio o mesmo vento, veio a mesma provação, veio as mesmas ondas impetuosas e a derribou, ficando ele sem onde morar, porque este edificou na areia, onde não deveria ter edificado, pois não foi neste lugar que Deus havia determinado. Desta forma, aquele que edificou na areia, a Bíblia também diz no verso 8, em vez de construir a sua casa na rocha, ele se tornou pedra de tropeço. Isso significa que ele passou, ao invés de dar o testemunho de Deus, passou a dar o mau testemunho de Deus. Isso significa que aquele que é verdadeiramente um sacerdote no seu lar, ele edifica a sua casa. E aquele que não edifica a sua casa, ele passa a ser pedra de tropeço na sua casa e, consequentemente, na comunidade que chamamos de corpo de Cristo. Isso é uma grande responsabilidade, mas é uma grande responsabilidade de todos. E quando nos tornamos pedra de tropeço, e quando não edificamos a nossa casa na rocha, quando não conhecemos as Escrituras e quando negamos os ensinamentos dados por ela. Porque aqui diz claramente no texto que este rejeitou os ensinamentos de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E os ensinamentos trazidos pela palavra de Deus
ele é o sustento de todos quanto almejam caminhar com Deus. Deus ama homem, Deus ama a mulher e Deus ama a família. E a família é a base de todo homem. E a base da igreja são as famílias bem alicerçadas na palavra. Toda família não bem ajustada traz trabalho para a igreja de Cristo, para a comunidade de Cristo. Vejamos então alguns modelos. Porque toda a Escritura mostra a família a partir de uma estrutura patriarcal. Isso não significa que o homem seja melhor ou mais importante que a mulher. Mas ele deu atribuições específicas, tanto para o homem, quanto para a mulher, e quanto também aos frutos do casal. Se nós lembrarmos o que aconteceu, por exemplo, na vida de Josué, nós sabemos que todo o povo de Deus viviam como escravos no deserto, ou melhor, escravos no Egito. E ali o Senhor os chamou para a libertação, para que eles saíssem da escravidão e tivessem a libertação em Deus, ou melhor, tivessem a salvação. E que eles tivessem intimidade com Deus, porque Deus gostaria de se revelar a eles de uma forma que ele não tinha se revelado antes. Ele se revelou sim a Adão lá no Éden, mas devido ao seu pecado ele se separou de Deus, ele perdeu essa comunhão. E ele se mostrou primeiramente a um homem chamado Moisés. E a Bíblia diz que a sarça ardia. Sarça é uma árvore, um arbusto. E ele ardia em chamas, em fogo. E ela não se consumia. Ali estava representada a presença de Deus. E Moisés ficou maravilhado porque ele não foi consumido pelo fogo. Mas Deus falava com ele através daquela manifestação. Mas bem antes disso, nós sabemos que um homem chamado Abraão, e este homem, esse texto está em Gênesis capítulo 12. Eu vou falar sobre ele, mas eu não vou lê-lo todo. Lá em Gênesis 12, verso 3, fala que Deus chamou Abraão. E ao chamar Abraão, ele chamou com uma missão. Ele diz: sai da tua parentela, sai da tua casa e vá para uma terra que eu o levarei. Ele não falou o nome da terra. Ele não disse para onde Abraão iria. Outro detalhe fundamental é que Abraão, ao ser chamado, conforme está escrito lá em Gênesis 12, ele tinha 75 anos. E se nós voltarmos no tempo, em Gênesis 6, quando Deus está tratando especificamente da questão de Noé, por o homem ter se corrompido na terra, e Deus limitou ao homem de viver por um tempo de 120 anos. Porque antes desse tempo, o homem vivia muito mais. Então Deus colocou um limite, 120 anos. Isso significa que Abraão já havia ultrapassado a metade desse tempo. E mesmo assim, Abraão, mesmo sem saber para onde ia, ele creu em Deus. E porque ele creu, Deus o abençoou. E porque ele obedeceu, Deus não só abençoou a sua casa, mas Deus afirmou: através da sua vida, eu abençoarei todas as famílias da terra. Através da vida de um homem, e de um homem obediente a Deus,
que temia a Deus. Que por uma atitude de fé e de obediência, ele foi um canal de bênção na vida de todas as pessoas da terra. Voltemos então, já que eu citei Noé. Se nós observarmos o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6, nós veremos que quando Deus olhou para a terra, toda a terra havia se corrompido. Toda a terra havia se corrompido. E Deus chama Noé e dá uma obra a Noé, dá uma missão a Noé. E diz a Noé para construir uma arca. Se nós pensarmos numa arca nos dias de hoje, para nós é algo muito simples. Noé nunca tinha visto uma obra náutica, nenhum barco, nenhuma canoa, nenhum veleiro, nada. Quer saber mais? Noé nunca tinha visto uma chuva, porque até o dia de Noé não havia chovido na terra. Qual a importância da questão da chuva? Porque Deus afirmou a Noé que viria um dilúvio, uma grande chuva. Essa chuva seria tão grande, mas tão grande, que inundaria toda a terra. E morreriam todos os seres vivos da terra, menos Noé, toda a sua família e um casal de cada um dos animais. A Bíblia diz que Noé foi fiel dia após dia de construir essa arca. Os anos foram passando e nós vemos com clareza que Noé dedicou toda a sua vida àquela obra. Já pensou se Noé tivesse desistido? Sabe qual seria a chance de nós estarmos aqui? Nenhuma. A Bíblia afirma que as suas filhas, a sua esposa e os seus genros ajudaram Noé. A Bíblia afirma que a sua esposa, os seus filhos e as suas noras, eram ou foram tidas como justas ou justos sobre a terra, assim como Deus chamou a Noé como o único justo sobre a terra? Não. Mas porque Noé se manteve justo e obedeceu integralmente aquilo que Deus lhe havia ordenado. E para obedecer é necessário crer integralmente. E porque creu integralmente na fidelidade de Deus, na palavra de Deus, toda a sua casa foi salva. Noé era um homem sujeito a falhas. Nós sabemos que posteriormente ele falhou. Da mesma forma, Abraão, posteriormente, também falhou. Mas era um homem que não vivia no erro, ainda que sujeito ao erro, mas vivia pela fé. O sacerdote precisa viver pela fé. Ele precisa ter intimidade com Deus. Ele precisa ouvir, discernir e obedecer aquilo que Deus lhe diz. Se nós observarmos a vida de Jó, Jó era um homem íntegro, segundo a palavra de Deus. Íntegro, justo. E de repente veio uma provação sobre Jó. E Jó era muito zeloso com a sua casa. E Jó era um homem muito ocupado. Porque no seu tempo, Jó era o homem mais rico da terra. O homem que tinha mais bens sobre a terra. E era a maior autoridade sobre a terra. Era um homem muito ocupado. E a Bíblia diz que nas madrugadas, ele fazia um culto a Deus, consagrando toda a sua família ao Senhor.
e pedindo a misericórdia de Deus sobre a sua casa, que se porventura algum dos seus filhos viessem a pecar, que o Senhor compadecesse deles. Com todas essas atribuições e ocupações, a Bíblia também diz que este homem, chamado Jó, este manteve toda a sua família unida. Como é difícil manter a união dos filhos. Ele promovia encontros, festas, na casa dos filhos, reunindo todos eles. E o próprio Jó aconselhava todos eles segundo a vontade de Deus. Sacerdócio segundo o coração de Deus. Josué é um exemplo extraordinário também. Quando os homens saíram da escravidão do Egito, foram para o deserto, ele foi um companheiro e um grande líder no auxílio do serviço ministerial de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés não pôde entrar na terra prometida. E olha que interessante. Eu tenho a impressão de que este fato afetou diretamente a espiritualidade de todo o povo. Com base em que eu digo isso? Porque mesmo tendo terminado a caminhada no deserto, a entrada do deserto para a terra prometida, ela tardou 7 anos. Eles ficaram no deserto por 40 anos, não precisavam, se fossem obedientes. E mesmo finalizando o período de 40 anos, tardou 7 anos para entrarem. Porque tiveram muito medo. Tiveram muito medo dos possíveis gigantes naquela terra. E olha que eles tinham passado com pés secos pelo Mar Vermelho. E tendo visto todo o exército do Egito sendo massacrado por um mover sobrenatural, tiveram medo. E aí, uma passagem muito triste no meu modo de ver a Bíblia. Que depois que eles alcançaram, tomaram posse da terra prometida, a Bíblia diz que a primeira geração da terra prometida, isso significa pós-deserto, não tinham ouvido falar e nem sabiam a respeito das coisas de Deus. Meu Deus do céu! Como é importante termos homens de fé no meio do povo de Deus. E aí o povo se dispersou. O povo se perdeu por completo. De tal forma, que Josué, lá no capítulo 24, verso 15, ele reúne toda a liderança, ele reúne todos os homens, só homens, toda a liderança. E ele coloca sobre a mesa a seguinte situação: vocês têm servido a outros deuses. Ele não faz uma indagação. Vocês têm servido a outros deuses? Não, ele faz uma afirmação. Vocês têm servido a outros deuses. Foi isso, eu estou parafraseando, eu estou citando o versículo completo. É isso que vocês decidiram para a vida de vocês. Pois eu quero deixar bem claro para todos vocês que eu já me decidi. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma posição. Independe de qualquer coisa.
Eu creio que essa decisão e essa afirmação vai de encontro exato com a mesma posição, decisão e confissão que Noé fez, que Abraão fez. Não importa as decisões adversas à sua volta. A nossa responsabilidade é essa. E a Bíblia diz que Josué, por ser um homem fiel a Deus, ele liderava todo aquele povo após a morte de Moisés. Uma liderança não escolhida por homens, mas testemunhada e testificada por homens, mas acima de tudo, aprovada por Deus. Nossa liderança precisa ser aprovada por Deus. A Bíblia não diz que Noé foi desencorajado, desestimulado pela sua mulher, suas filhas, seus filhos e suas noras. Não fala. Mas talvez tenha sido. A Bíblia também não diz que Josué tenha sido desestimulado. Mas a Bíblia ressalta o bom êxito na sua decisão. A Bíblia também fala de um homem chamado Ló, que caminhava com Abraão e aprendeu muito. E a Bíblia também fala que ele escolheu uma direção errada. Ele foi levado pelos estímulos externos, pelos seus sonhos naturais, e ele achou que as boas campinas seria o ideal para a sua vida. Um sacerdote real, segundo a palavra de Deus, não é guiado por vista, mas é guiado pela palavra de Deus. E pelo seu temor, ele busca do próprio Deus sinais que vão testificar, passando por cima das possibilidades das suas fraquezas naturais, mas com zelo e com temor, ele age com prudência para não errar diante de Deus. E Ló errou. E ele foi parar numa terra chamada Sodoma e Gomorra. Eu acho que não precisamos falar muito sobre essa terra. E interessante que lá em Gênesis 19:12, o anjo vai até ele. E o anjo só fala com ele. O anjo não fala com a sua esposa. O anjo não fala com suas filhas. E o anjo não fala com seus genros. O anjo só fala com ele. E sabe o que o anjo diz a ele? Que as suas orações, nos últimos tempos, aumentaram tanto que chegou aos ouvidos de Deus. Está lá em Gênesis 19:12. Que as orações de Ló, elas aumentaram tanto, quer dizer, elas já existiam, eram constantes, mas diante das lutas e das tribulações, elas aumentaram tanto, mas tanto, que chegaram aos ouvidos de Deus. E ao mesmo tempo, simultaneamente, nós sabemos por outros registros bíblicos que Abraão intercedia por Ló. Homens de Deus que oram, buscam pares para orarem juntos. Eles se fortalecem, porque eles sabem das lutas uns dos outros. Eles sabem das responsabilidades uns dos outros. E a Bíblia diz que o anjo, diante dele, dá a ordem para ele: toma sua família. O anjo não se dirige à família dele. Toma sua família e saia, e eu os protegerei. E nós sabemos que ele sai daquele lugar por causa da proteção divina. E o homem que ora a Deus, por mais difícil que seja o ambiente e o lugar, por maior que seja o risco aos olhos naturais,
a proteção divina, ela cerca a vida dos homens de Deus e daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Lembram de Mateus, discípulo e apóstolo? Ele era um publicano. O que é um publicano? Cobrador de impostos. A Bíblia diz que, ao ser chamado por Cristo, ele abandona tudo imediatamente, sem tristeza, sem remorso, sem arrependimento. Vá até a sua casa, comunica a sua família e faz um banquete e convida a todos quanto ele conhecia. Uma das características fortes do sacerdote. Todas as escolhas feitas, ele faz com alegria. Mas doeu no bolso? Doeu. Doeu no ego? Doeu. Ele tinha status. Ele tinha prestígio, ele tinha dinheiro. E ele abriu mão de tudo. Lembra de Zaqueu? E o que o Senhor fez? Entrou na casa dele, ele também deu um banquete. E o que o Senhor fez? Salvou toda a sua casa. Toda a sua casa. Quando Deus entra integralmente no coração de um homem, toda a sua casa é salva. Lembra de Pedro? No momento mais glorioso da empresa de Pedro. Pedro era empresário da área da pesca, tinha barco. No momento mais glorioso, com um caixa lotado, com barcos vindo a pique, afundando de tanto peixe, o Senhor o chama, ele olha para trás, deixa tudo para trás e segue Jesus. Sabe o que o texto diz? Nós sabemos da sogra de Pedro, lógico, ele era casado. Ela morava com ele, ela foi abençoada quando ele trouxe a presença de Jesus para a casa dele. Ele hospedava Jesus na sua casa. Sabe o que diz mais lá na frente? Que todas as filhas de Pedro profetizavam, eram profetisas. Isso significa que a bênção de Deus é completa. Eu já estou encerrando. Nós temos muitos outros exemplos. Não basta nós conhecermos a respeito das coisas de Deus. É necessário que nós perseveremos no caminho do Senhor. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi negligente com a sua casa. E nós sabemos qual foi o fim dos seus filhos e filhas. Foi trágico. O profeta e sacerdote Eli, a mesma coisa. Samuel, a mesma coisa. Samuel foi responsável pela primeira escola de profetas na terra. E não é só isso. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de Samuel? Que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Todas cumpriram cabalmente. Já parou para pensar? Tudo o que você disser em nome do Senhor se cumprirá cabalmente. Sabe o que significa isso? Um canal do céu, um arauto de Deus, uma trombeta do céu. Amados,
É necessário que nós sigamos todos esses exemplos. É necessário que entendamos a nossa identidade e a nossa formação. 1 Pedro, nós lemos que agora nós somos moradas de Deus. O Espírito de Deus habita dentro em nós, porque o Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos casas de Deus. O Espírito Santo está em nós. Nós temos que ter o zelo, o cuidado para não entristecermos o Espírito de Deus. Mas deixar que o Espírito de Deus venha fazer tudo quanto as Escrituras diz que Ele tem por fazer. A começar em nós, a nossa volta e em todos os lugares que Ele nos enviar. Se nós formos aprovados por Deus, não seremos pedra de tropeço na nossa casa, seremos canal de bênção. E se nós formos um canal de bênção na nossa casa, a nossa família será uma bênção por onde quer que estivermos. É fácil sermos sacerdotes? Não. É difícil. É fácil sermos admoestados, repreendidos? Não é fácil. Mas Provérbios fala que o sábio aceita a correção. Ontem eu tive muitas correções na minha casa. Tivemos um concílio na nossa casa. Pergunta se foi fácil. Não. Mas eu agradeço a vocês. Marina, Mel e Manu. Eu agradeço a vocês que são um instrumento de Deus para abençoar a minha vida. E ontem eu tive que pedir perdão por muitos erros, ajustes. Ontem tivemos um dia de acertos diante de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, quando temos a descrição da Santa Ceia, ela diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos de sermos julgados pelos outros. E é o Senhor que nos disciplina, para que o mundo não venha nos disciplinar. Porque a disciplina de Deus vem com graça e misericórdia. A do mundo para a vergonha do Evangelho e a vergonha da nossa honra. Que essa palavra seja encorajadora. Que busquemos do Senhor aquilo que Ele mesmo nos concedeu. Sentimos medo, sentimos dificuldades, sentimos fraqueza, incertezas. Temos que ajudar uns aos outros. E o Senhor tem nos ajudado. Devemos todo o tempo orar. A palavra de Deus deixa claro a vontade de Deus para que os homens, porque ela usa a palavra varão, então não está falando de humanidade, estejam à frente das orações na congregação. Hoje a reunião de oração tinha uma multidão de testemunhas celestiais, porque o humano eu estava sozinho. Varões, esforça.
esforça. E o Senhor vai nos recompensar. E o Senhor vai nos sustentar. Se nós não tomarmos a frente, não veremos ninguém atrás de nós. Você pode apontar todos os erros de Moisés, mas com todos aqueles erros, ele estava à frente. Queridos, já pensou se o mar não se abrisse? Porque lendo hoje é fácil. Você já parou para pensar de tirar uma nação inteira das suas casas e levar para um deserto? Porque você ouviu uma sarça ardente? Queridos, vocês já pararam para pensar? Não é fácil. Mas todos eles tiveram bom êxito no Senhor. E a Bíblia em Hebreus 11 fala que homens de fé, homens salvos e homens aprovados por Deus. Queridos, nós não temos nada neste lugar chamado terra. Nós não somos daqui. Mas se nós não sairmos deste lugar a caminho de onde somos, nós pereceremos aqui. E se nós não sairmos daqui com a certeza que somos conduzidos por Deus, a nossa família não vai seguir após cada um de nós. Nossa família não vai temer a Deus. A nossa comunidade não vai temer a Deus. Eu nunca vi na história da igreja uma igreja tão fraca como os dias de hoje. No período do avivamento, alguns reis e rainhas disseram que temia mais os homens de Deus do que todos os exércitos da terra juntos. Porque ela tinha certeza que eles eram ouvidos por Deus e que Deus agia por meio deles. E que se Deus agisse, nada iria detê-los. Pois nós continuamos com o exército de Deus e com o general que é Cristo a nosso favor. Não sejamos pedra de tropeço, mas sejamos uma edificação sólida. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, pedimos perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, por tudo quanto, tanto daquilo que fazemos de errado, por aquilo que deixamos de fazer, porque Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz também peca contra Deus. Senhor, sustenta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos um ânimo novo, ó Deus. Em nome de Jesus, inclina o nosso coração ao Teu, ó Deus. Tende misericórdia. Tende misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Compadece de cada um de nós, homens, com tais responsabilidade. Deus, em nome de Jesus, para que tenhamos uma comunidade sólida, firme. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos todos os varões dessa igreja. Em nome de Jesus. E que todas as mulheres, em nome de Jesus, também sejam igualmente abençoadas. E que as suas atribuições também sejam, Pai, em nome de Jesus, não somente conduzidas pelo Senhor, mas sustentadas por Ti. Mas hoje, em especial, oramos por uma porção dobrada sobre a vida dos varões.
Tende misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Abençoa-nos para a glória do Teu reino. O amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso único e suficiente Salvador, Cristo Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Cristo sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe a todos. Tenhamos todos uma semana na presença do Senhor.